Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, como pode a diplomacia contemporânea contribuir para a melhoria do mundo atual, hein? A diplomacia é uma atividade fundamentalmente moderna e ela consiste no envio de indivíduos, de pessoas, de representantes por parte de um governo a outro Estado para ali representar os seus interesses. Aqui nós encontramos dois grandes elementos da diplomacia. Primeiro, a associação da diplomacia à figura do Estado. O Estado moderno, ele se consolida a partir da chamada Paz de Westfália. A Paz de Westfália encerra as guerras religiosas que dilaceraram a Europa no século XVII e inicia uma nova realidade, a realidade do concerto de Estados, em que o mundo é caracterizado por uma pluralidade de Estados independentes. O primeiro fato a ser considerado é que esse número de Estados independentes era relativamente pequeno. Ele se estende progressivamente ao longo do tempo. O segundo fato é que o diplomata é um representante oficial perante uma nação estrangeira. E como tal, ele deve efetuar a comunicação entre o governo do qual ele é nacional e o governo estrangeiro. Mas esta não é uma comunicação qualquer. Esta é uma comunicação que é pautada pelos interesses de um governo, pela forma como o governo quer ver representados os seus interesses no exterior. Em terceiro lugar, a diplomacia está associada à informação obtida pelo diplomata, uma informação qualificada e não uma informação qualquer, que um especialista, e não um indivíduo sem a devida formação técnica e profissional, pode obter e fornecer ao seu governo. No século XIX, com a ascensão dos governos democráticos, os diplomatas deixaram de ser príncipes ou nobres para ser funcionários, para serem burocratas no sentido grandioso ou nobre da expressão, aquele que exerce uma função pública. E é fundamental observar que no século XXI a diplomacia passou por grandes transformações. Essas transformações já se anunciam desde a segunda metade do século XX. A primeira mudança é que nós vivemos em estados democráticos. Nos estados democráticos há uma pluralidade de representação de interesses. Uma segunda função é a abertura da diplomacia para o exterior. A diplomacia não apenas negocia com grupos internos, mas negocia com grupos externos, e principalmente com grandes poderes econômicos externos, as chamadas empresas transnacionais. O próprio Acordo de Paris sobre a mudança climática faz alusão expressa aos chamados stakeholders, que é uma expressão em inglês que alude a grupos econômicos, a conglomerados econômicos, a empresas transnacionais e a organizações não governamentais. Professor Amaral, qual a outra função da diplomacia além de cuidar de interesses do Estado? Uma outra especial função da diplomacia, a de cuidar não apenas dos interesses especiais de um Estado, mas a de cuidar de interesses gerais. Nós vivemos numa época em que a paz e a sobrevivência do homem encontram-se gravemente ameaçados. Cabe ao diplomata, sobretudo, agir para a constituição das regras de coexistência da sociedade internacional. Essas regras de coexistência são essenciais para que floresça a cooperação. E sem a cooperação, não é possível que se atinjam metas como o desenvolvimento sustentável e como o combate à mudança climática, sem a qual a humanidade não sobreviverá. Portanto, a diplomacia continua fundamental, mas ela é exercida não apenas pelo Estado Nacional, mas também pelas outras unidades do Estado Nacional, pelas cidades e pelos estados. Ela se diversificou e ela tem que enfrentar novos e grandes desafios.
Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.